Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos lá, né? Iniciar mais uma aula, dar continuidade aí no tema, nas nossas discussões. Para hoje, nós iremos tratar sobre uso abusivo de álcool e outras drogas. É um tema importante, super válido também, para vocês estarem conhecendo e agregando algum tipo de valor na prática assistencial quando vocês começarem a executar, tá bem? Então, mundialmente, em se falando de uso abusivo de álcool e outras drogas, existe aí uma grande variedade de drogas, tá? Mas lembrem que a mais utilizada são as drogas legais. E quais são essas drogas legais, professoras, que hoje a gente tem disponível? É o tabaco e o álcool. Lógico que a gente tem uma dimensão muito maior, né, de substâncias, porém, eu não tenho como tratar de forma individual para vocês cada tipo de droga, tá? Então, para hoje, é o que é mais importante e o que vocês precisam levar para a vida profissional de vocês enquanto carreira de enfermeira ou enfermeiro. Portanto, vamos focar no tabaco e no álcool. Aqui é um slide só para apresentar para vocês, tá? Alguns tipos de drogas aí que existem, né? Tem a marihuana, o êxtase, a cocaína, a heroína, o tabaco e o crack. Só a título de curiosidade, tá bem? Então, o uso abusivo, gente, de drogas, ele entra aí como um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. Ou seja, o uso abusivo de álcool e outras drogas, ele também se classifica como um problema de saúde pública. Só fazendo aqui esse comparativo com vocês, porque quando a gente estudou, falou lá em suicídio, também é uma condição que entra, né, nessa classificação aí de problema de saúde pública, tá? Então, estima-se aí que 185 milhões de pessoas que têm uma idade superior a 15 anos já tenha feito o consumo de drogas ilícitas, ou seja, isso corresponde a 4,75% da nossa população mundial. Tá? Então, quando essas pessoas elas fazem esse consumo, a gente vê que tem algumas classificações para que essa pessoa tenha dado esse pontapé, esse início para o uso de drogas. Um exemplo, foi curiosidade, porque quando a gente está ali na adolescência, nessa fase, 16, 17 anos, acaba que a gente vive uma fase de extrema curiosidade, de extrema aceitação, a gente reúne com grupos de amigos e às vezes a gente quer acompanhar, né, fazer o mesmo que eles estão fazendo. Então, isso é uma das causas do início aí desse uso abusivo, pela curiosidade mesmo, tá? E o problema aí, pessoal, com o uso de drogas, ele não instala assim da noite pro dia. Vocês já devem ter percebido que desde quando a gente iniciou o estudo das patologias, tem algo, um gatilho, que desencadeia esses tipos de transtorno. E no consumo de álcool e outras drogas, isso não muda. Por quê? Para que a pessoa chegue a esse nível do vício, eu tenho que ter um contexto todo envolvido da vida dele. Né? Um contexto socioeconômico, um contexto cultural e político, tá? E são esses contextos que acabam ali interferindo na escolha desse sujeito, na escolha desse indivíduo, tá? Então, deve ser compreendido esse problema de uso de drogas como um problema que ele é multidimensional, é algo que eu tenho de forma global, tá? Ou seja, isso não se restringe à relação entre o indivíduo e o consumo de substâncias psicoativas. O uso de drogas, ele é um fenômeno crescente no mundo inteiro, tá? Podendo levar a pessoa a se tornar dependente de determinadas substâncias. A dependência química, ela tem algumas características, tá? E as principais eu trouxe para vocês. Então, a pessoa que tem ali aquela dependência pelo uso de álcool e drogas, ela acaba tendo ali uma perda do controle do uso da droga,
tem uma substituição progressiva de atividades importantes, como o seu trabalho, o lazer, tá? Então, atividades que são ali essenciais para a nossa vida, acaba que elas são deixadas de lado nesse momento dessa extrema dependência química, porque eu só penso em usar aquela droga, eu só penso em consumir aquele álcool, então tudo se acaba, tudo se transforma, tá? Então esses usuários geralmente também têm uma característica ali de manter uma persistência do uso, apesar dos defeitos nocivos, que na maioria das vezes eles sabem que existem, mas mesmo assim por conta da doença, eles acabam se entregando, tá? Uma presença ali de uma vontade incontrolável de usá-la em algum momento do dia. Então, para usuários, para pessoas que sofrem com esse tipo de doença, é uma doença o vício, né? A dependência. Então, não existe tempo, não existe lugar. Trazendo para a nossa realidade aqui da área da saúde, tá, gente? Eu compartilho com vocês algumas vivências de vícios medicamentosos e isso é muito triste. Eu já vi pessoas do meu convívio perder, destruir a sua carreira ali por conta de um vício, por conta de um uso ali inadequado de substâncias dentro da unidade. E você me pergunta se é comum, eu não vou dizer que é comum, tá, gente, a incidência dentro dos hospitais, mas acontece. E vocês terão a oportunidade de vivenciar isso quando vocês estiverem lá praticando. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que tinham ali a dependência do uso do fentanil, do uso do propofol. Isso é devastador, você conviver com isso, tá? Imagine para a pessoa que é o viciado, que às vezes toma determinadas decisões, faz determinadas ações ali, que é pela falta de controle emocional. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de vigilância. Então, é por isso que dentro dos hospitais, a gente tem um controle rigoroso de medicamentos psicotrópicos, de sedativos, porque é algo que chama ali as pessoas que têm a dependência e que estão querendo curar algo que é aqui, ó, interno do seu coração e da sua mente, tá? Então, tenham aí essa visão, enquanto enfermeiro, você enquanto gestor da sua equipe, supervisor, olhe em sua volta, perceba a sua equipe, conheça as pessoas que estão trabalhando com você, porque com esse conhecimento, com essa visão global que você tem, você consegue pegar no ar ali, se está acontecendo algo errado ou não. Um exemplo que eu nunca vou esquecer era de uma mulher que trabalhava comigo numa UTI que eu passei, e a gente, no decorrer dos dias da observação, a gente identificou que ela tinha uma dependência química ali por uso de fentanil. Então, chegou um momento que aqui, ó, a parte da mão dela, a parte de cima aqui, o dorso da mão, né, sem ser na palma, no dorso, ele tinha uma apresentação toda perfurada, ou seja, foi o que chamou a atenção nossa naquele momento. Por quê? Dos dois lados, porque ela se automedicava, infelizmente, era durante o plantão, levava para casa. Então, isso é algo que é muito ético. Eu estou dando o exemplo sem citar nomes, sem citar quem foi, qual categoria, só para vocês compreenderem que existe e que é importante que vocês tenham esse conhecimento básico, tá joia? Então, a dependência, ela traz ali, como eu falei para você, diversos prejuízos, tá? Tanto de ordem social quanto de ordem física. Por isso que esse quadro, ele requer cuidados especiais de nós, profissionais, tá? Conduzirem aí uma equipe multiprofissional que seja preparada, que tenha o conhecimento para lidar com esse tipo de pessoa, para dar suporte para os seus familiares, tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão. E nada mais justo e importante do que tratar desse tema, destacar vocês, futuros enfermeiros, eu na área enfermeira. Por quê? Porque nós, enfermeiros, somos o quê? Agentes chaves na assistência, agente-chave no cuidado, tá? E o processo de transformação social dos países participa ali do desenho e na implantação de programas e projetos de promoção de saúde. Então, esse parágrafo aqui, ele quer dizer que uma equipe de enfermagem, que é agente-chave,
ela acabou participando ali de um desenho de implantação de um processo, de um projeto que contribuiu para a prevenção do uso de álcool e outras drogas, fazendo com que essas pessoas elas sejam integradas socialmente dentro da sociedade que a gente vive, tá? Então, de um modo geral, para resumir aqui essa introdução, as ações que nós enfermeiros desenvolvemos, junto com os usuários de álcool e de outras drogas, elas se caracterizam aí pela recepção e pela identificação da clientela. Então, acaba que a gente desenvolve ali muitas ações educativas, busca vínculo de confiança, busca aliança junto com a comunidade, a gente faz encaminhamento, se naquele local ali a gente não tiver algum suporte para atendê-lo. Então, qual que é a dependência a uma droga? O que é, né? Qual não? O que é? O que vocês entendem quando eu falo que o fulano é dependente de tal coisa? O que vocês jogam aí para mim? Isso mesmo, tá? A dependência, ela é descrita como uso e a necessidade, uma necessidade física, uma necessidade psicológica, de uma substância psicoativa. Mesmo aquele usuário tendo conhecimento do seu efeito colateral, que aquilo prejudica, ainda assim ele quer fazer o consumo. Isso é a dependência, eu não consigo parar. Por mais que eu sei que aquilo não me faz bem, é algo que é incontrolável, é uma doença, é doentio, tá? Então, a existência aí de um padrão de autoadministração, que geralmente resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo para consumir determinada droga. Então, não me importo quem está na minha frente, se é o meu pai, se é a minha mãe, se é meu irmão, se é minha esposa. Quando eu estou vivendo esse período de dependência, eu fico cego. Eu quero usar, é só isso que me importa, tá? Então, esse é o conceito de dependência, tá? É uma necessidade contínua, seja ela física ou psicológica, de fazer o uso de algum tipo de substância, mesmo eu tendo conhecimento que aquilo não agrega nenhum tipo de valor nem de saúde para o meu organismo, nem para a minha vida pessoal. Essa fonte é da Organização Mundial de Saúde, tá, gente? E o que é essas drogas psicoativas que a gente tanto relata em se tratando de uso abusivo? Substância psicoativa, gente, são substâncias ali que são naturais ou também podem ser sintetizadas, tá? E quando esses usuários ingerem esse produto, a sua alteração ela age ali diretamente no nosso sistema nervoso central, ou seja, ao ingerir esse tipo de substância, eu vou ter modificações ali no meu sistema nervoso central, no comando ali do nosso cérebro, no comando das nossas atitudes, das nossas ações. Então, é por isso que esse consumo, ele acaba ali modificando o estado emocional e comportamento de quem usa. Concordam? Então, justamente por serem psicoativas, elas produzem ali na área do nosso cérebro uma sensação de intenso prazer, o que pode induzir ali ao abuso e à dependência, porque quanto melhor a sensação, mais eu vou querer consumir, porque é aquilo ali que está me trazendo paz. Concordam? Estão vendo aí o mecanismo do tanto que faz sentido? É prejudicial porque é uma droga psicoativa que causa vício, mas para quem usa naquele momento, ele está num período de extrema paz, de extremo prazer. Até por isso que é muito difícil o desmame, é porque eles acabam ali se acostumando, né, com aquela válvula de escape. Então, nada mais justo do que eu trazer a definição, né, do que é essas drogas e agora a ação, tá, das principais. Importante vocês levarem esse quadro aqui para a vida de vocês, profissional, tá? Sempre quando eu falo leva para a vida, é porque realmente vai fazer sentido para vocês praticarem em algum momento da vida, tá? Então, a ação das drogas no sistema nervoso central são: eu tenho drogas que agem de forma depressora, não sei se vocês já passaram pela farmaco, tá? Se passaram, ótimo, comecem a associar, tá? Então, essas drogas depressoras, elas diminuem ali a atividade mental, afetam diretamente o cérebro, tá? Fazendo com que funcione de forma mais lenta.
ou seja, eu vou deprimir aquela área do meu organismo. Então, esse tipo de droga acaba ali diminuindo a atenção, a concentração, a tensão emocional e também a capacidade intelectual. E como exemplo, gente, a gente tem aí o uso do álcool, da morfina, da heroína e dos tranquilizantes. Então, focou aí, exemplo de drogas depressoras, slide de prova, tá? Tomem nota. Cola, álcool, morfina, heroína e tranquilizantes. Temos também as drogas que são estimulantes, ou seja, eu vou inverter aí a atividade desse meu cérebro. Já nas drogas estimulantes, eu vou aumentar a atividade mental dessas pessoas. Afeta também ali a região do nosso cérebro, fazendo com que essas pessoas ajam de forma mais acelerada. Ou seja, depressor eu deprimo e estimulante eu estimulo algo. E quais são, professor, as drogas que agem nesse tipo de droga? Nicotina, a anfetamina, a cocaína, o crack, tá? Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. E as drogas alucinógenas são aquelas que acabam prejudicando ali, alteram a nossa percepção. Ou seja, esse tipo de droga acaba provocando ali distúrbios no funcionamento do nosso cérebro. Ou seja, ele passa a trabalhar de forma desordenada, não é mais uma forma organizativa, tá? Essas pessoas tendem a evoluir com quadro de delírio, alucinação. E as drogas que causam esse tipo de efeito é o LSD, a maconha, o êxtase. Em relação à maconha, as literaturas elas divergem, tá? Porque tem muitas discussões que colocam a maconha como uma droga depressora, justamente pela situação ali de calmaria que você fica quando você faz o uso, mas a maioria das literaturas trazem como uma droga alucinógena, tá? Então vamos seguir aí a maioria sobre a maconha. E aqui mais alguns exemplos para vocês tomarem nota, tá? Pausem aí a aula. Olhe direitinho, confirme aí qual o tipo da ação e em qual classificação ela entra, tá? Então, as principais causas aí do consumo de álcool, tabaco e outras drogas, elas estão relacionadas a quê? Como eu falei para vocês. Então, pessoas que sofrem ali de transtornos psiquiátricos têm uma tendência maior a evoluir, tá? Com essa dependência. Pessoas que sofrem ali por influência de pessoas e desejo e tentativa de se incluir em um grupo social, exatamente. Às vezes eu nem gosto, mas eu preciso tanto me mostrar para aquele grupo que eu vou lá e vou começar a consumir, para eu ser aceita na sociedade. Curiosidade, principalmente na adolescência, fuga de alguns problemas, isso aqui é muito comum, uma válvula de escape, tá? Quem nunca ouviu falar? Eu terminei com meu marido, terminei com meu namorado. Qual que é a minha válvula de escape para isso? É iniciar um processo ali de dependência. Não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, tá, gente? Mas os estudos nos mostram que são as principais causas. A falta de informação também e a facilidade de acesso a esses produtos, tá? Então, essas são as principais causas. O diagnóstico da dependência ele é feito ali utilizando 3 critérios, 3 ou mais sintomas do último ano. Então, indivíduos que se enquadrem pelo menos 3 sintomas desse aqui, ele já se fecha ali num diagnóstico de dependência, tá? Então, forte desejo para consumir como algo compulsivo, não algo mais normal. Necessidade de doses maiores, ou seja, trabalhar a tolerância daquele indivíduo. Dificuldade de controlar o uso de termos de início, a falta de controle, né? Porque uma coisa é quando você se organiza para sair, você tem uma hora para chegar e uma hora para ir embora. Isso é limite. E nas pessoas que estão evoluindo com quadro de dependência, esse controle ele não existe, pelo contrário, eles trabalham com uma falta de controle. Não tem hora para parar, tá? Pessoas também ali que se submetem a uma persistência no uso, mesmo sabendo das consequências, tá? Acabam perdendo aquela visão crítica, né, das coisas.
Então, desse slide aqui, presença de 3 ou mais sintomas no último ano, já fecha um diagnóstico, tá? Então, o cuidado na atenção básica. Opa, professora, agora sim, vamos lá trazer para a realidade. É isso. Você aí, enfermeiro da unidade de saúde, do PSF, ali da sua micro-região, de que forma que você vai trabalhar? Para poder acolher, para poder servir, para poder prevenir, controlar esse tipo de doença, esse tipo de vício. Então, vamos lá. Lembrem, né, que lá na atenção básica a gente vai trabalhar sempre, aqui é sempre, tá? Fazendo promoção da saúde, trabalhando a prevenção, trabalhando com diagnóstico precoce e tratamento e também a reabilitação. E o tratamento? O tratamento ele é feito aí com a utilização de alguns protocolos, tá? Alguns roteiros que são adaptados por essa alta prevalência. Existem várias estratégias para os principais problemas. E quais são os principais problemas lá na atenção básica? Vício pelo tabagismo, vício pelo alcoolismo, vício pelo uso de benzodiazepínicos, muito comum também se deparar com isso, e o vício por drogas ilícitas, tá? Então, esse tratamento ele sempre vai variar, tá? Dependendo de pessoa a pessoa, dependendo do grau ali de uso e de dependência. Então, sempre olhar ali o seu paciente e defini-lo, tá? No momento da sua consulta. Procure saber as características dessa pessoa, qual tipo de substância que é ingerido, a quantidade, o padrão de uso, o apoio social. Será que essa pessoa recebe o apoio de alguém, de um amigo, de um familiar? Como que está isso para ele? A presença de problemas emocionais ou problemas físicos que são um gatilho aí, né? Uma descoberta. Eu tenho tal problema, então deixa eu começar a consumir uma droga, deixa eu começar a consumir um álcool para eu esquecer os meus problemas, né? Tem até a música, eu vou beber para esquecer meus problemas, né? E é exatamente isso, infelizmente, tá? E a nicotina aí é muito conhecida aí, né? Associada ao tabaco, ela tem uma ação ali de componentes de propriedades psicoativas, é algo fácil de acesso, de compra, de venda, tem um padrão de auto-administração também, que é uma forma tranquila. Pessoas acabam manifestando uma compulsão maior por isso, pela facilidade, tá? E o que é a nicotina, o que é que o tabagismo, ele implica? Quando a gente inicia ali o processo de tratamento com um determinado indivíduo, a síndrome de abstinência pela nicotina, ela é bastante perigosa. Então, essas pessoas elas têm que ter muita força de vontade, tá? Então, vamos iniciar aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai discutir o tabaco e o alcoolismo. Então, quais são as principais características dessa droga? O tabaco, que eu tenho tanto acesso, né? O tabaco é uma droga que prejudica a saúde, isso vocês já sabem, vocês não precisam nem assistir essa aula para poder conduzir esse raciocínio, tá? Devido ao grande vício que ele causa, tá? Então, a dependência, gente, ela não é apenas paga a nível financeiro, mas principalmente a nível de saúde. Além de eu estar tendo um gasto ali excessivo com a compra dessas cartelas de cigarro semanalmente, diariamente, eu vou ter um prejuízo da minha saúde que ele é imensurável. E vocês vão entender porque quando vocês começarem a praticar pacientes que evoluem com quadro de DPOC, tá? Pacientes que evoluem com quadro de enfisema. Então, são pessoas que fumaram por 50 anos, 40 anos, e que eles estão pagando por isso lá naquele leito de UTI, quando ele não consegue mais fazer uma troca gasosa satisfatória, quando ele não consegue mais alcançar um nível de saturimetria, ou seja, o oxigênio, não ocorre mais a troca, ele tem um nível baixíssimo ali de PCO2. Então, isso é de PO2, isso é muito complicado, são muitos prejuízos futuramente, e agora se tratando de Covid, trazendo para a nossa realidade, gente, vocês não têm noção, vocês não fazem ideia. Tem alguns alunos aqui que estão trabalhando lá comigo na UTI, então eles estão vendo, eles estão sentindo aqui a dificuldade do manejo desses pacientes que fizeram consumo de cigarro por muitos anos.
é muito difícil você tratar o paciente com esse pulmão que ele não é o mesmo, tá? Então, aqui só por curiosidade, para vocês verem aí a constituição, o que existe num cigarro. Então, tem o butano, tem o ácido acético, tem a cera da vela, tem o veneno, né, o arsênico, o monóxido de carbono, o metanol, a famosa nicotina que causa dependência. Então, essa é a estrutura do cigarro, tá? E por que as pessoas insistem, elas continuam a fumar? Se a gente sabe que isso é tão prejudicial, né, gente? Se fosse fácil, conselho fosse bom, não era de graça, né? A gente sempre fala. E aqui um relato de algumas pessoas. Por que é bom? Para relaxar, pelo sabor, para preencher o tempo, para fazer alguma coisa com as mãos. Mas, na maioria dos casos, as pessoas fumam porque sentem que deixar de fumar é muito difícil. Marcante, né? Outro relato. Nicotina causa dependência. Portanto, nosso negócio é vender nicotina, uma droga que causa dependência e é efetiva no alívio do estresse. Aqui já é uma empresa que vende. Vocês estão vendo só o que ele está fazendo? E o ciclo da dependência da nicotina é dessa forma. O uso, né, que causa aquele prazer, melhora a performance, regula o humor daquela pessoa que está usando. Aí acaba evoluindo ali numa fase de tolerância e dependência física. Em seguida, pode evoluir com a abstinência da nicotina e começar a manifestar alguns sintomas. Por isso que pessoas que decidem parar de fumar é um processo muito paciente, muito complicado, porque você passa por curvas de altos e baixos, que não é fácil, e é justamente por conta dessa abstinência, tá? Então, o uso para automedicação de sintomas de abstinência. Esse é o ciclo do funcionamento da nicotina no nosso organismo, tá? E qual que é o enfoque que a gente deve ter para esse tratamento desse vício lá dentro da ABS? Então, entendam, lugar que a droga ocupa na vida do tabagista, isso aqui é durante a entrevista, é saber, é criar esse vínculo de confiança para você saber onde que você pode chegar, até onde. Então, quais são as crenças desse paciente, quais são os seus valores, tá? A dependência do tabaco envolve risco à vida do fumante, o que sugere aí uma intervenção muito breve da nossa parte, tá? Na dependência do tabaco, o indivíduo não se submete ao tratamento, ele participa do processo, então é algo lento, que tem que partir da transformação e da aceitação dele para que isso ocorra, tá? Então, deixar de fumar é o primeiro passo. O segundo é manter, e o que possibilita o alcance dessas metas é totalmente a mudança de comportamento, tá? Então, lembre, o primeiro passo é deixar de fumar. O segundo é manter. E o que possibilita o alcance dessa meta é a mudança de comportamento, tá? E que mudança é essa, né, gente? Que abordagem cognitiva, comportamental é essa que eu devo conduzir? Então, seguir ali um modelo de intervenção que seja centrado, tá, gente? Na mudança de crença, na mudança dos seus comportamentos, que leva esse indivíduo, esse paciente, a lidar ali com determinada situação, tá? Então, a abordagem cognitiva, ela é o eixo central do tratamento. Com ou sem o apoio do medicamento, ela tem que funcionar, tá joia? A postura sua, a minha, só para contribuir aí, para reforçar com vocês, nunca se esqueçam, tá? De manter a ética, manter o profissionalismo, o sigilo ali dentro das suas consultas e das suas trocas. Então, manter sempre uma empatia, um respeito e um acolhimento digno por essas pessoas que estão passando por esse momento, tá? Eis que surge uma pergunta que sempre acontece. E de que forma que eu devo tratar esse usuário? Vai ser de forma individual? Vai ser em grupo? Hoje existem, né, vários programas que acolhem essas pessoas. A gente tem o Alcoólicos Anônimos, que acontece em algumas cidades que são maiores. A gente tem o CAPS, né?
AD, que é aquela classificação que eu comentei com vocês lá na política da atenção da saúde mental, que é uma especificidade que atende exatamente pessoas, é um centro que fazem uso abusivo de álcool e de outras drogas. Pegaram aí? Lembraram? Acredito que sim, tá? Então, optar aí na maioria das vezes pelo tratamento em grupo. Por quê? Porque esse programa em grupo, ele acaba proporcionando ali uma interação maior entre os membros. Um indivíduo acaba incentivando o outro. Um indivíduo acaba apoiando o outro, tá? Sem estimular a dependência. Então, o relato da sua vida, ao você dispor ele ali naquele grupo, às vezes ele vai fazer sentido para uma outra pessoa que precisava ouvir aquela palavra naquele momento, tá? E a opção de optar pelo tratamento individual, ela também existe, tá? Mas são situações diferentes. Esse tratamento individual, ele deve existir quando o paciente não tem condição de se socializar ali no meio com outras pessoas. Ou seja, indivíduos que passam ali por um transtorno psiquiátrico, eles têm maior dificuldade de lidar nesse espaço com mais pessoas, de se abrir, de ficar seguro de contar a sua história ali para outras pessoas, tá? Características de personalidade de cada pessoa também deve ser levada em consideração. E a opção do paciente. O que ele quer para a vida dele? É estar sozinho? É estar contribuindo no meio de pessoas? Então, é importante também essa autonomia do paciente em decidir o que é melhor para ele. Lógico, com ponderamento, porque a parte científica e técnica, quem regra somos nós, tá? E para apoio aí medicamentoso, a gente tem aí na rede, né, hoje o BUP, o BUP, algumas pessoas pronunciam diferente, que contribuem aí, tem pastilha, tem adesivo, justamente para tratar aí essas pessoas que fumam bastante, tratar essa abstinência da nicotina. Então, o objetivo do tratamento medicamentoso, ele vem aí para minimizar os sintomas da síndrome de abstinência. E ele deve ser sempre utilizado, tá? Em união aí com a abordagem cognitiva comportamental. Tá, joia? Esse aqui é um instrumento que chama teste de Fairstrom. E ele é utilizado como indicador. Então, lá dentro da atenção básica, lá dentro da instituição que você for trabalhar, que ela é específica para tratamento de álcool e outras drogas, vai existir esse instrumento que você vai preencher e através do score, através do resultado, você vai classificar, você vai avaliar o seu resultado e identificar em qual classe de dependência que esse paciente se encontra, tá? Então, vocês têm que conhecer esse instrumento, tá? Não esqueçam desse nome, não esqueça que ele existe. E ele pode ser aplicado tanto pelo médico quanto por nós enfermeiros, tá? Então, aqui descreve quais são os potenciais para uso do apoio medicamentoso. Então, tem um número X aí de consumo de cigarros por dia, tá? Para poder se enquadrar nesses scores. E quais são as consequências para a gente finalizar o tabaco? São várias, né? A gente tem aqui um pulmão extremamente consumido, uma pele extremamente fragilizada, dentes ruins, tudo isso decorrente do consumo desse tabaco. Então, eu acabo evoluindo ali com um sistema de defesa fraca, ou seja, eu posso evoluir com frequentes quadros de gripe, de constipação. Eu tenho um risco maior de evoluir com doenças respiratórias, foi o que eu comentei com vocês, né? A bronquite, a asma, a pneumonia. Evoluo com doenças do dente, da língua, ou seja, dificuldade financeira, diferente tipo de câncer. Então, são muitas consequências que o tabaco traz para a vida das pessoas que, infelizmente, optaram aí pelo uso, né? Assisti rapidinho, só para acrescentar aí com o conhecimento de vocês. Olha a vaidade. Isso conta, né? Bastante. E aí, Júlio? Vou te apresentar meu novo parceirão, o Cigarrento. Com ele eu vou arrasar diante da galera. E aí, mané?
Mas como assim? Acho que você não precisa disso, não. Mas claro que preciso. Agora todo mundo vai ver que eu sou adulto e irá me respeitar mais ainda. Pode crer. Mostrar pra Tudo bem, meu amigo. algo. Se você acha que assim você vai se sentir melhor, eu respeito sua decisão. A gatinha. E aí, vamos lá bater um papinho com a gatinha? Já é, meu camarada. Oi, gatinha. Qual é o seu nome? Meu nome é Marina. E aí, gatinha? Quer levar um lero comigo também? Que é isso, Ricardo? Os incomodados que se mudem. Essa garota é muito novinha pra entender sua postura adulta. A diferença da condição, hein, da estatura física, do fumante pro não fumante. Mais alto. E aí, Marina? Vamos tomar um refresco comigo? Questão financeira. Aceita o cigarrinho? Olha, Ricardo, você não estava afim de servir de empregadinho pra essa menina mesmo. Não esquenta, brother. E mané, não dá bobeira não. Olha ali a outra gatinha que tá vindo, saca só. Eu vou te tirar dessa, pode crer. Sem mim você não é nada. Eu sei que ainda vai voltar. Você é um fraco mesmo. Puxa, Ricardo, como você está melhor? Aquela sua companhia realmente não estava lhe fazendo bem. Obrigado, pessoal. Estou me esforçando ao máximo para manter uma atitude saudável. Acho que com o apoio de vocês, eu vou sair dessa. É isso mesmo. Este é o Ricardo que eu conheço. Ricardo, queria te apresentar a minha irmã, Cecília. Oi, Ricardo. Resumo da história, tivemos um final feliz, né? De superação aí. Então, era só para passar para vocês de uma forma mais didática tudo que a gente discutiu. Tá joia? Então, fechamos ali o tabagismo e vamos finalizar aqui com o alcoolismo, que é outro tipo de vício, né? Que tem um acesso fácil. Vamos entender aqui. Então, se falando de alcoolismo... Deixa eu pegar a canetinha. Um instante. A estatística no Brasil e no mundo, né, sugerem uma prevalência de 5 a 10% na população adulta e 9 a 32% dos leitos, gente, ocupados hoje em hospitais gerais no Brasil apresentam um padrão de consumo abusivo de álcool, tá? Então, tem aí uma comparação da alta prevalência pelo baixo registro de diagnóstico. Então, na maioria das vezes é mascarado esse diagnóstico do alcoolismo, né? A equipe não está preparada para isso. Então, o alcoolismo, ele envolve ali, né, doenças que são perigosas, né? Tem pancreatite, que pode ser de origem alcoólica, e são condições que são graves, né? Então, deve ter uma visão ali maior desses profissionais. O etanol, que é o álcool etílico, né? Ele é uma substância psicoativa com capacidade de produzir alterações lá no sistema nervoso central, né? Lembra que eu falei para vocês? Psicoativa age no sistema nervoso central. Ou seja, modifica ali o comportamento de quem está usando por ter um efeito de prazer.
E se eu tenho um efeito de prazer, provavelmente eu vou induzir a repetição do uso, porque é prazeroso, tá? Então, o álcool ali, ele é obtido por 2 processos. Primeiro ele passa pela fermentação e depois pela destilação. Então, esses são os 2 processos. A contraindicação absoluta do uso de álcool. Indivíduos que manejam veículos ou máquinas industriais, isso não é novidade, se beber não dirija, né? A gente sabe disso. Gestantes, principalmente aquelas que estão passando ali pelo primeiro trimestre, que é uma fase importante de desenvolvimento daquele feto, tá? Então tem uma contraindicação. Mulheres também em fase do aleitamento, as crianças, pacientes que fazem uso ali de determinadas medicações com efeito também no sistema nervoso central, ou também que tem uma comprovada reação aí adversa dessa associação. E o diagnóstico do alcoolismo, ele deve ser investigado em todos os indivíduos que procuram atendimento, tá? Principalmente ali na fase de alta prevalência, ou seja, devemos investigar ali os quadros clínicos que possam estar associados ao alcoolismo. E para esse critério de diagnóstico, diferente lá do cigarro, é utilizado 4 perguntas. E o nome do questionário é questionário de Cash, tá? Então, 2 respostas afirmando essas perguntas se tem uma indicação alta, tá? De tratar esse paciente como alcoólatra. Então, alguma vez sentiu que deveria diminuir ou parar de beber? As pessoas aborrecerem porque criticam o seu modo de beber? As pessoas aborrecem porque criticam? Você se sente culpado ou culpada pela maneira como bebe? Ou seja, 2 respostas aqui se enquadrando, você já fecha esse diagnóstico. O tratamento também ele é feito ali em 3 fases, tá? Deve haver uma abordagem inicial, buscar o histórico, o maior número de informações, a fase de desintoxicação e a manutenção, por conta da prevalência ali de eu querer escorregar, da abstinência, tá? Então, lembre-se sempre da abordagem conjunta, tanto com o paciente quanto a família, manter ali uma postura profissional, tá? Enquanto profissional de saúde, fazer correlações desse problema, tá bem? E a desintoxicação, onde tratar, né? Quais são os fatores para essa tomada de decisão? Então, vai depender da intensidade do quadro do usuário, o nível de complicações clínicas e também psíquicas, o nível de aceitação daquele paciente para o tratamento e também o nível de retaguarda da família e assistencial existente. Então, a desintoxicação ela só vai ser efetiva se ocorrerem esses fatores de tomada de decisão. E qual que é o roteiro, né, para o tratamento lá na unidade básica, que é o que a gente está tratando? Então, sempre identificar ali se existe a dependência, identificar se há algum distúrbio de personalidade ou algum déficit, né, de inteligência, identificar as necessidades do tratamento, identificar a possibilidade de adaptação, identificar e tratar complicações clínicas, tá bom? Então, o processo de desintoxicação e reabilitação, geralmente ele acontece ali com a internação desse usuário em uma clínica de reabilitação. Então, tem programas que são direcionados especificamente para esse tipo de tratamento, tá? E o álcool, né? Por curiosidade, quais são as consequências? Isso aqui também já é batido para vocês, não é nenhuma novidade. Dificulta aí o desenvolvimento do sistema nervoso, a gente acaba reagindo aí com uma falta de memória, tem alterações no desenvolvimento da personalidade, pode provocar outras doenças como insônia, ansiedade, depressão, tá? Alguns distúrbios sexuais também pelo consumo abusivo e, lógico, o risco, né, de perder a vida ao beber e dirigir, tá? Então, aqui são os estragos do álcool, tá? Para vocês conhecerem quais são os efeitos da bebida alcoólica no corpo do adolescente. Então, aqui tem o efeito dele no cérebro, no coração, no fígado, nos ossos, no sistema endócrino e outros problemas que podem ser associados. Não deixem de ler, tá?
Então, aqui foi uma campanha que foi realizada. Essa criança, ela convivia com o pai, que era alcoólatra, e ela sofria bastante pela falta de carinho, pela falta de atenção. Então, é bastante emocionante para a gente já quase finalizar aqui a aula, para a gente fazer uma reflexão do quanto isso impacta na vida das pessoas, tem um impacto bastante grande, né, de pessoas que convivem com essas pessoas que passam por esse tipo de vício. Dear Jack, don't tell Daddy I've read this letter. He may be angry with me. Mom told us we shouldn't hate anyone, but I can't help not hating you. I just wanted to ask you a favor. Get away from our lives. Dad lost his job because of you. We had to sell our house to pay the bills. Without a job, ela tá caracterizando aí cada fase que eles estão fazendo. I could say she went hungry so many times so I could eat. When I fell off my bike, I really wanted Dad's lap, but he was with you. You didn't let him go to my graduation day or my dad's presentation. I was so upset about that. After Dad met you, he wouldn't come back home before midnight. What the hell are you doing? He started hurting Mom. At first with words, then he used his belt. We had to hide at the neighbors when it happened. Otherwise, we would be the ones hit. As I grew up, he started seeing me as a punching bag when there were not any toys for him to break. I don't know what you tell him, but he has changed so much. I just want you to know that Mom wants the old Dad back, the man she married. Please stay away from him and let us be happy again. I hope you understand me. Laura. Então, foi uma campanha, né, para a marca de um uísque, por isso que ela fala com o Jack. É o Jack que é a marca de uísque. Ele que tirou, né, o pai dela devido a esse alcoolismo, devido a esse vício. Triste, né? Aqui alguns atores aí, o antes e depois, de pessoas que também passaram por esse papel, alguns na vida profissional, outros na vida pessoal mesmo, né? Então, de que forma, né, que você vai contribuir atuando nessa área? Vocês sabem disso, não preciso ficar repetindo que nós, enfermeiros, somos os profissionais que mais mantêm um contato próximo com o paciente, em diferentes áreas da saúde. Em se tratando de pacientes dependentes, isso não é diferente, tá? Então, vocês terão um grande potencial de reconhecer os problemas relacionados ao uso de drogas e apresentar ali um planejamento, uma atuação muito relevante nessa área, tá? Então, para atuar na área profissional, ele precisa ter um conhecimento relativo de alguns temas. Quais são eles? Quais são os tipos de droga? De que forma essa droga atua no nosso organismo? Quais são os principais sintomas relacionados ao uso de drogas e emergências? Qual que é o fundamento da saúde mental e a psiquiatria? Os aspectos psicossociais relacionados ao uso de drogas? Conhecer, entender sobre os transtornos mentais. E para frisar com vocês mais uma vez, lembra que a gente tem a rede, né? Esse centro de atendimento especializado para a saúde mental, o CAPS, né? O CAPS AD, ele vem justamente para trazer esse atendimento para essas pessoas que sofrem de uso abusivo de álcool e de outras drogas, tá? Então, atuar com a dependência química requer do enfermeiro alguns pontos importantes. Isso vai além do conhecimento teórico de vocês, tá? Então, é ter um respeito, é combater ao preconceito, tá, relacionado a essas pessoas que fazem esse uso. Em geral, a população ela tem muito preconceito, elas julgam essas pessoas, tá? Como se essas pessoas fossem culpadas por escolher aquele caminho.
E muitos ainda dizem que elas merecem estar passando por aquilo, merecem serem maltratadas, tá? Então, o enfermeiro que lida ali com dependentes, ele precisa deixar esse preconceito de lado, tratando esse paciente com respeito e dignidade, tá? E não se esquecer mais uma vez que o sucesso do tratamento, ele depende de um bom relacionamento e ele depende de um vínculo de confiança estabelecido, tá? Então tenham sempre em mente, no coração de vocês, boas atitudes, como a de sensibilidade, aceitação e a empatia. Aqui só um roteirinho de que forma que vocês podem investigar o problema, tá? Pausem aí o vídeo para vocês entenderem de que forma que vocês podem fazer a abordagem, de que forma vocês conseguem fazer essa conduta, tá? E a experiência, gente, com a atenção com a atenção a usuários de álcool e droga, coloca nós, enfermeiros, face a face com inúmeros desafios, tá? Em primeiro lugar, que trabalhar numa perspectiva diferente, né, daquela que eu aprendi na minha formação acadêmica, que é altamente prescritiva e centrada na doença. E segundo lugar, que enfrentar a sua própria ansiedade, a sua própria insegurança, o seu próprio preconceito. E até também, coloco mais, o além, a incapacidade para lidar com esse tipo de usuário. E o terceiro ponto é criar protocolos de atendimento que permitam o monitoramento e a avaliação de ações de enfermagem desenvolvidas junto a esses usuários, tá? Então, aqui eu listei alguns cuidados que são importantes para a equipe de enfermagem, tá? Durante esse atendimento, durante esse cuidado com essas pessoas que são dependentes químicos, principalmente na fase primária, ali na fase inicial, tá? Então, sejam instrumentos esclarecedores para essas pessoas, estejam preparados para aceitar essas pessoas nos seus momentos de irritabilidade, faça o controle dos visitantes, a fim de evitar que eles levem drogas para essas pessoas nesse momento inicial, impedir que os pacientes não tenham acesso à sala de medicação, porque isso proporciona um acesso maior para ele ter acesso às drogas, tá? Sempre ficar atento à higienização e à alimentação. Tá, joia? Então, agora, para finalizar de verdade, guardem aí no coração que o sucesso do tratamento da dependência química, ele depende da atuação de uma equipe de enfermagem que seja qualificada e dedicada, ou seja, que entenda as necessidades dos profissionais, dos pacientes, dos seus familiares que se encontram nessa situação, tá? Então, para a gente finalizar e refletir, a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. Ou seja, é preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. Então, paciência e persistência, tá? Vamos refletir. Esse foi o referencial. Muito obrigada por quem ficou até aqui na aula. Espero que tenha feito algum sentido para a vida acadêmica e para a vida profissional de vocês. E nenhuma tempestade, ela dura para sempre, tá? Se apeguem nisso. Vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou postar a atividade lá no SEI e a gente vai trocando informações e tirando as dúvidas, tá, joia? Grande abraço!